34. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Café Geológico. Meu nome é Giovana e hoje nós estamos aqui com o professor Renato Rodrigues Cabral de Ramos, geólogo, professor da UFRJ, e ele está aqui para dar uma palestra que é muito interessante, está todo mundo tão animado, que é 57 dias na Antártica, viagem ao fim do Mesozoico. Muito obrigada, Renato, por aceitar nosso convite. Nós estamos muito felizes de ter você aqui. E deixa eu lembrar os recadinhos para passar agora. Pessoal, como quem não está acostumado ainda, mas o café a gente tem um momento para perguntas ao final, então se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que a gente vai receber para vocês. E se você não conhece o Café Geológico, aqui embaixo tem um pouco sobre nós, e tem também nossas redes sociais para vocês conhecerem melhor e saber as novidades. Também, se puder dar um like, curtir o vídeo. E é isso, acho que agora, Renato, a palavra é para você. Obrigado. Bom, prazer estar aqui no café. É uma alegria, né? Ainda falar de um tema, né, que para mim é uma coisa muito emocionante, que é falar dessas experiências antárticas, né? E eu preparei uma palestra leve, uma palestra com muita imagem e pouco texto, né? E uma palestra não necessariamente apenas para geólogo, eu vou falar um pouco de geologia, mas vou falar também um pouco da nossa rotina no continente, né? De algum pouco de história. Então, eu espero que vocês gostem, né? Deixa eu ver, eu boto aqui, está aparecendo já? Tá sim. Já aparece? Tudo certinho. Beleza, então vamos lá. Então eu escolhi esse texto, né? 57 dias na Antártica, viagem ao centro da Terra, viagem ao fim do Cretáceo. E eu começo com essa imagem, que não tem nada a ver com a Antártica, né? São mulheres Selknam, são mulheres de uma tribo de nômades que habitava a Terra do Fogo, né? No sul da América do Sul, desde tempos ancestrais, e que esse povo, né? A partir do momento da chegada dos ditos pioneiros, né? Temos aqui o José Nogueira, era um português que foi no final do século XIX para a região de Punta Arenas e ficou muito rico, e todos esses pioneiros, né? Esses pioneiros empreenderam no final do século XIX um verdadeiro massacre, um extermínio das tribos que ocorriam naquela região, não apenas os Selknam, os também chamados de Ona, mas também outras tribos. Essa é uma imagem aqui de soldados com um índio morto aqui. Então foi feito um massacre, um genocídio. E esse genocídio, né, feito por esses pioneiros, os filhos desses pioneiros, eles, em 1920, eles atacaram a sede da Federação Operária de Magalhães, que era uma das maiores, em relação à população, o número de filiados a essa Federação Operária era enorme, era uma das maiores da América do Sul, e a sede foi atacada, foram alguns operários assassinados pelos filhos desses pioneiros, né? E a gente pula aí para 1973, esse aí é o cemitério de Punta Arenas, onde tem um monumento aos mortos da ditadura militar chilena, que foram assassinados, né, com contribuição dos netos desses pioneiros, né? E aí tem um trecho de uma poesia do Neruda: e no se extinguirá la hora em que caístes aún que miles de voces cruzem este silêncio, la chuva empapará las piedras de la plaza, pero no apagará vuestros nombres de fuego. Pablo Neruda, nesse monumento aos mortos da ditadura. E aí pulamos para 2019, né, no Chile, que era considerado aí o paraíso do neoliberalismo, em que jogou uma parcela enorme da população na pobreza, como fez esses dois idosos, um com deficiência física, né, jogados nas ruas de Punta Arenas, né, e suscitou uma série de manifestações do Chile. A gente, nos momentos que a gente teve em Punta Arenas, praticamente todo dia tinha manifestação, e à noite manifestações com repressão policial, e a gente testemunhou isso por alguns dias, e a cidade coberta, né, de cartazes de pessoas, de trabalhadores assassinados durante essa repressão brutal ao Chile, que hoje, né, se vê aí o resultado dessa luta, dessa nova constituinte e no futuro que o Chile tem. Então é um exemplo interessante de um povo que luta.
Mas a gente também, nesses momentos aí em Punta Arenas, a gente aproveitou, né? Esse é o famoso Bar Carioca, que eu conheço desde a primeira ida à Antártica, em 1998, 99, né? Onde a gente sempre ia lá comer, e a famosa pichanga, né? A pichanga é essa mistura aqui de batata, é light, é um prato fitness, né? De batata frita com tomates, cebola e linguiça, né? Com uma boa cerveja austral, que é a cerveja que é fabricada em Punta Arenas. Está aqui o professor Marcelo, o nosso alpinista, né? E aqui num restaurante, um prato típico da Patagônia, que é o cordeiro patagônico, feito no fogo, né? Com um bom vinho. Foi os nossos últimos momentos antes de seguir, né, para o continente antártico. E aí nós temos já, no dia seguinte, dentro do Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, atravessando o Estreito de Drake, né, para posar na ilha Rei Jorge, né, na base chilena, no pouso da ilha Rei Jorge. Está aqui o Hércules C-130, as equipes, né, que estavam sendo levadas para a Antártica e as equipes que iam ser transportadas de volta, né. Está aí a sede, né, a base da base aérea chilena, da base aérea Presidente Eduardo Frei, que é um aeroporto de pisca de cascalho, onde tem, né, os pousos e decolagens do projeto do Programa Antártico Brasileiro. Essa aí é a Villa Las Estrellas, que é uma cidadezinha, fica do lado da base, a base fica aqui no alto, né? Essa é uma pequena vila, que é uma cidadezinha chilena, né, com famílias, com colégio, tem crianças, já teve crianças que nasceram aqui. O Chile é um país territorialista, é um país que, como a Argentina, como a Inglaterra, que reivindicam territórios no Chile. E aqui, quando a gente estava esperando para ser transportado para o navio brasileiro, para o navio polar brasileiro, um grupo de turistas, a gente viu muito, né, de transatlânticos que param com esses grupos de turistas, né, que vão visitar as bases e vão visitar locais antárticos, pagando aí a peso de ouro. Lá no fundo, a base russa de Bellinghausen, que é uma outra base importante na ilha Rei Jorge. Aqui está a enseada que fica na frente lá da estação chilena, da Villa Las Estrellas, o barco Zodiaco, o barco inflável, que estava transportando as cargas para o navio brasileiro, que estava lá no fundo, está aqui um pontinho do lado, atrás quase do transatlântico, né? E nós fomos transportados nesses barcos para dentro do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, um dos 2 navios polares da Marinha do Brasil, né? O outro é o Almirante Maximiliano. O Ari Rongel é o mais antigo, né? O navio que eu fui nas 3 operações antárticas desde 98 foi no Ari, também conhecido como Gigante Vermelho, navegando aqui em direção à Baía do Almirantado, onde fica a nossa estação. Então, aqui está a linda Baía do Almirantado, com 2 geleiras maravilhosas que caem aqui na água do mar. A Península Keller, né, onde está a nossa estação, é uma península formada basicamente por rochas piroclásticas e intrusões, rochas vulcânicas, intrusões ígneas. Está aqui o Pico Norte, a nossa estação está nesse ponto. E aí, a primeira visão que a gente teve da nova estação brasileira, né, reconstruída depois daquele incêndio fatídico que ocorreu há alguns anos atrás, e nós conseguimos visitar a estação brasileira, passamos uma tarde lá. É um projeto muito interessante, talvez uma das maiores estações polares de todas, né, de todos os países, um projeto construído pelos chineses, tinham vários chineses aqui construindo, e um projeto muito bonito, e ele é todo baseado em pilares de aço, né, por conta, antes, né, a estação ficava quase coberta de neve, então isso aqui serve para impedir que a neve cubra a estação. Ela é levantada, né, e é um espaço enorme, né, observem, ela não tinha sido inaugurada, ainda estava nos detalhes, ainda fechando, né, o refeitório, um laboratório, observa aqui a cozinha, uma academia de ginástica, e aqui um dos quartos, né, um dos quartos duplos com 2 camas, uma suíte, né, para os pesquisadores e os militares ficarem na estação. E visitamos também algo que eu tinha visitado em 1999, que já está um pouco mais degradada, o esqueleto de baleia, que foi montado aqui pelo pesquisador francês Jacques Cousteau há mais de 30 anos atrás. E observem aqui nas Ilhas Rei Jorge, que são essas ilhas pré-antárticas, esse tapete de vegetação, né, que não ocorre no continente antártico, não ocorre mais para o continente. Encontramos aí algumas companhias que a gente foi lidar muitas vezes ao longo da viagem, né? O simpático Gentoo, esse Pigoceres papua, é um pinguinzinho, diz que é o mais rápido, é o animal, é a ave que nada mais rápido, até 35 km por hora, e o mais simpático ainda, com uma cara de maluco,
o pinguim de Adélia, o Pigoceres Adélia, que a gente foi reencontrar lá na Ilha Marâmbio quando a gente chegou da Antártica. Então a gente saiu aqui, pegou o navio, ficou, passou uma noite aqui na estação e atravessou o Estreito de Bransfield em direção à Península Antártica. Do nosso destino aqui na Ilha Marâmbio, fica, né, Ilha Seymour ou Marâmbio para os argentinos, né, são 257 quilômetros, né, então atravessamos o Bransfield e chegamos aqui no começo da noite no Estreito Antártico. E enquanto isso, a gente dentro do navio fica na Praça d'Armas do navio Ari Rangel, que é uma praça de oficiais, mas que é aberta aos pesquisadores, ou seja, a maior parte do tempo embarcado a gente passa na Praça d'Armas, tem uma televisão, tem uma cozinha, né, com uma geladeira, com bastante coisa, a gente passa a maior parte do tempo aí. E quando não está na Praça d'Armas, está nos camarotes, são camarotes do Ari Rangel, são camarotes para 6 pessoas, são triliches. Aqui tem o nosso amigo Pedro, essa é uma foto de 2007, né? O Pedro com o teto, ou seja, a gente deitado aqui, praticamente o teto do camarote e da cama de cima, né? Fica a 4, 5 dedos do nariz, ou seja, quem tem claustrofobia não se dá bem. E aí, entrando no Estreito Antártico, né, essa é uma foto do radar do Ari Rangel mostrando gelo. Todas essas manchas brancas aqui, essas linhas brancas aqui, são grandes icebergs tabulares, né, que o radar vai localizando ao longo do caminho. Essas manchas pequenas são gelos menores que estão boiando no oceano. E ao chegar na entrada do Estreito Antártico, né, esse nevoeiro muito grande, muito gelo, e um fantasma ali no fundo, né, que dá para ver sutilmente uma silhueta de um outro navio, que é o quebra-gelo argentino Almirante Irizar, que estava também capeando, né, esperando melhorar o gelo na boca do Estreito Antártico. Por que a gente pensaria, né, o Estreito Antártico, Antarctic Sound, ou Strait, né? Por que Estreito Antártico? Eu botei entre aspas. Ele não tem nada a ver o fato do Estreito ser Antártico por conta da Antártica. O Estreito Antártico ele é uma homenagem ao navio Antarctic, né, que foi o navio comandado pelo famoso capitão Carl Larsen na expedição sueca de 1901 até 1903. Então, o capitão Carl Larsen ele trouxe o Antártico nessa região, e o Larsen teve uma história mais interessante. Ele esteve na Ilha Seymour em 1892 ele era um baleeiro, ele veio caçar baleias aqui, e ele foi o primeiro a coletar fósseis na Antártica e levar isso para a Suécia, onde foram estudados. Ou seja, era um capitão baleeiro, mas teve a lucidez, a inteligência, né, de coletar esses fósseis e levar para a Antártica, o que provocou a expedição antártica sueca alguns anos depois. E o Antártico naufragou no dia 12 de fevereiro de 1903, e o nome do Estreito Antártico é por conta desse glorioso navio. Então, esses livros aqui, eu tinha comprado no ano anterior, lá em Ushuaia, eu finalmente encontrei esses livros, né, esses 2 volumes, 2 anos nos gelos do Polo, escrito principalmente pelo nosso colega, o geólogo Otto Nordenskjöld, que é o líder da expedição sueca, e que a gente encontrou com eles, né, encontrou com os lugares deles, com as paisagens dessa expedição, muitas vezes ao longo da nossa estadia na Antártica. Esse assunto eu vou falar mais no Congresso de Geologia, mas eu vou dar umas pinceladas. Por exemplo, a gente no Estreito Antártico, né, com bastante gelo pequeno, observem as geleiras, olha só, isso aqui é uma foto do Cabo Scringell, na Ilha Anderson, de 1902, e exatamente o mesmo ângulo, né, em 2019, onde se mostra apenas assim um pouco mais de gelo há 100 e poucos anos atrás, né? Perdeu um pouco de gelo nessa ponta da Península Antártica. Aqui é a Ilha Rosamel, que fica bem no meio do Estreito Antártico, a foto da expedição antártica de 1902 e a foto praticamente do mesmo ângulo em 2019, mostrando também que a ilha perdeu um pouco de gelo no seu topo, né? É uma ilha completamente vulcânica e praticamente inacessível. E aí começamos a encontrar esses grandes icebergs tabulares, né, que a gente não tem muita escala. Esses icebergs têm cerca de 40 metros de altura, são imensos, né? São icebergs provenientes mais do sul. E observe, eu fiz aqui uma representação, né, de um iceberg tabular
com 40 metros para fora d'água, e provavelmente tem 300, 350 metros de gelo para dentro d'água, e botei aqui mais ou menos em escala uma estátua do Cristo Redentor em cima desse iceberg. Né? Esses icebergs, eles vêm basicamente das plataformas de Larsen A, B e C, que são as plataformas de Larsen A e Larsen B já foram completamente se fragmentaram, né? E recentemente, todos vocês viram, né, o iceberg A68A, que se descola da plataforma de Larsen C e avança para o norte, chegando em direção ao Atlântico Sul, né? E esse grande iceberg tinha 4.700 km². Era enorme, olha que tamanho de Manhattan, perto do A68A. E ele só recentemente, ele foi descolado em 2019, e apenas esse ano ele se fragmentou no Atlântico Sul. Passamos do Estreito Antártico e entramos no Golfo de Terror e Erebus. Terror e Erebus também são navios, né, pertencentes à expedição do capitão James Ross no meados do século XIX, que deu nome a esse grande estreito, que nada mais é do que uma parte mais noroeste do Mar de Weddell. E nos aproximamos com o Ari do nosso destino para os próximos 2 meses. Né? A Ilha Seymour, o nome antigo dado pelos ingleses, e a ilha que também é chamada de Marambio pelos argentinos, e a ilha Cockburn, que fica na frente aqui, uma ilha pequena, uma ilha que eu vou falar algumas vezes delas durante esse nosso bate-papo aqui. Essa ilha Cockburn, ela tem uma importância, apesar de muito pequena, difícil acesso. Na expedição de James Clark Ross, em 1839-42, a ilha Cockburn foi o primeiro e único local de desembarque dessa expedição na região, no dia 6 de janeiro de 1843, por um botânico, né, que foi o primeiro a pessoa a pisar nessa região aqui da Antártica. Mas aí, da mesma forma que a gente passa no Estreito Antártico, a gente está entrando também na Bacia Larsen, né? A Bacia Larsen, ela está aqui toda essa parte leste da península, da parte norte da Península Antártica, né? É uma bacia de back-arc, né? Uma bacia de retroarco. Ela tem uma sucessão sedimentar, eu vou falar um pouquinho dessas rochas, de mais ou menos 6.000 metros de espessura. Né? Aqui, ó, a ilha James Ross está aqui, a ilha Seymour está aqui, fica bem quase no meio da bacia, dessa subbacia James Ross, né? E é uma das maiores, se não a maior exposição de rochas sedimentares cretácicas, cenozoicas de todo o hemisfério, cretácicas e cenozoicas de todo o hemisfério sul. Observe aqui uma figurinha que eu tirei do TCC da Mirella Antônio, orientada pelo professor André Limeira, né, de uma evolução aqui no Permo-Triássico, há mais ou menos aí 270 e 200 milhões de anos. Os turbiditos aqui, o continente antártico, a placa antártica, né, os turbiditos, né, de uma plataforma que foram que houve a quebra e uma subducção do assoalho oceânico por baixo aqui do continente antártico, mas no Jurássico inferior, que deforma esses turbiditos, que vão se tornar o embasamento do arco vulcânico da Península Antártica entre o Jurássico inferior e o Cretáceo, com todas as intrusões, desenvolvendo-se uma cunha acrecional no fore-arc e uma grande bacia, a nossa bacia Larsen, no back-arc, e algumas outras bacias de intra-arco mais antigas, que eu vou mostrar rapidamente. Observa aqui uma visão da expedição em 2007, mostrando o arco vulcânico, né? Então, o que está florando aqui? São esses sedimentos, esses metasedimentos deformados turbidíticos do Trinity Peninsula Group, né? As intrusões vulcânicas nesse arco, né? Granitos intrudindo nesse arco. Aqui tem Botany Bay, que são as bacias de intra-arco, e eu estou postado aqui na ilha James Ross, que já é no back-arc. Então, aqui os turbiditos deformados do grupo Península Trinity, são de Permiano Triássico, são embasamento desse arco vulcânico. Isso é uma foto de 1999. Né? Observem o contato erosivo e angular entre os turbiditos do TPG, chamado TPG, Trinity Peninsula Group, né? O contato erosivo e angular entre o embasamento da Península Antártica e os depósitos de leque aluvial do grupo Botany Bay do Jurássico Inferior, que são
de uma bacia de intra-arco. Aqui, depósitos suspessos de leques aluviais que passam para depósitos continentais, depois marinhos, né, uma espessura. Nós fizemos todos esses perfis entre 1998 e 1999, com o professor Rudolf Troll, com o professor Renato de Moraes, André Ribeiro, Fábio Paciullo. Foi uma expedição muito interessante. Na ilha James Ross, que fica exatamente em frente aqui, ó, nós estamos aqui na península, estávamos na península, passamos para a ilha James Ross, né, nós vamos encontrar os depósitos do grupo Gustav e do grupo Marâmbio, né? O grupo Gustav vai aqui do Aptiano até mais ou menos o Coniaciano, e o grupo Marâmbio vai do Santoniano até o Daniano, ele passa aqui para o Paleoceno. Então, aqui no norte da ilha James Ross, a gente vai encontrar, né, os depósitos de leques submarinos aqui não é a bacia de intra-arco, aqui é a bacia de Beck-Arc, está errado isso aqui. Os depósitos, as brechas e os ruditos, né, de leque submarino da formação Whiskey Bay, né, os depósitos de arenitos vulcanoclásticos e pelitos, né, da formação Hidden Lake do Cenomaniano. Olha, que nós fizemos um perfil aqui, foi espetacular ao longo, uma maravilha fazer perfil aí, nesse paraíso do intemperismo físico, né, não tem praticamente nenhuma cobertura, claro, tem cobertura, dá para ver, mas você encontra afloramentos maravilhosos para fazer perfil. E já entrando no grupo Marâmbio, a formação Santa Marta, que são umas sucessões de arenitos finos, muito finos, às vezes lamitos arenosos, com contribuição vulcanoclástica, já de uma plataforma marinha bastante rasa, ou seja, aqui algo de uma bacia mais profunda, passando por uma bacia mais rasa, de uma plataforma rasa, de baixa energia, onde ocorre muita madeira fóssil nesses depósitos, troncos fósseis enormes ocorrem nesse membro Letchman Crags, que é a base da formação Santa Marta. E aqui, um pouco mais a sudeste daquele ponto, são também depósitos da formação Santa Marta, observando aqui ao fundo a Ilha Vega, né, onde são também depósitos de uma plataforma marinha rasinha, e aqui no topo, né, esses fragmentos são todos de uma camada de coquina, com fragmentos de moluscos de uma rocha um pouco mais dura. Essas rochas aqui são normalmente sedimentitos, né? São rochas pouco consolidadas em toda a bacia de Beck-Arc. E chegando, né, ao objetivo na Ilha Marâmbio, ou seja, eu conheci o arco, eu conheci o embasamento do arco, eu conheci as bacias de intra-arco e percorri de 2007 e nessa última expedição, né, eu saí daqui do norte da ilha James Ross para a ilha Seymour Marâmbio, mais a sudeste, né? Nós estaríamos aqui para dentro da bacia de Beck-Arc, onde ocorrem os depósitos da formação chamada Lopes de Bertodano, que de idade maastrichtiana, daniano. E aqui está um mapa geológico, é um mapa geológico feito pelos argentinos e pelos espanhóis, né, mostrando aqui o mapa da Ilha Marâmbio. Vamos lá. De nordeste a sudoeste, isso aqui tem mais ou menos 18 quilômetros, e de largura máxima, nesse eixo aqui, por volta de 7,5 km. O que está em verde são depósitos maastrichtianos, do topo do Cretáceo. Essa linha vermelha, o famoso KPG. Esses depósitos aqui, voltados para o Mar de Weddell, seria um pouco da formação Lopes de Bertodano e a formação Sobral de idade paleocênica. E essa região aqui, né, dessa parte amarela, são depósitos eocênicos, principalmente da formação La Meseta. E a La Meseta, propriamente dita, né, é um tabuleiro de rocha vulcânica, né, onde existe a base argentina, que é a maior base aérea argentina da Antártica. Essa é uma visão da Ilha Marâmbio, vista para noroeste. Aqui está a Ilha Cockburn, o Golfo de Terror e Erebus, lá no fundo a Ilha Vega, né, mostrando que a Ilha Marâmbio é a única ilha desse arquipélago que não tem cobertura de... A Ilha Cockburn é muito pequenininha, mas a Ilha Marâmbio não tem qualquer cobertura de gelo permanente, né? Outrora foi coberta de gelo, né? Geralmente a ilha toda são arenitos finos lamosos, e muito friáveis, né? São sedimentitos, e observem as feições erosivas na ilha, mostrando uma dissecação e uma erosão, né, de derretimento
derretimento, inclusive, do permafrost que ocorre na ilha, muito acelerado. Tá? Observe aqui essa visão aqui para La Meseta, esse tabuleiro aqui, onde está a base aérea de Marâmbio, e foram colocados na ilha 2 acampamentos dos nossos projetos. Né? O acampamento chamado Marâmbio 1, foi o primeiro a ser instalado, em cima do Paleoceno, e o nosso acampamento Marâmbio 2, na beira da Baía Lopes de Bertodano, em cima do Cretáceo. Observem, né, a feição, as cores da ilha, né, a dissecação intensa da ilha por conta, né, da posição das camadas, sempre mergulhando para leste, né, e a própria pouca friabilidade desses arenitos. Então, a gente dentro aqui, eu e o professor Marcelo, dentro do helicóptero, saindo do Aerongel, indo para o local do acampamento. 12 anos depois, a gente tinha ido a última vez em 2007, em 2019, 12 anos depois, com as caras mais alegres possíveis, indo de novo botar os pés na Antártica. Então, desembarcamos na Ilha Marâmbio no dia 10 de dezembro de 2019, toda a carga foi transportada pelo helicóptero Esquilo da Marinha do Brasil, né? Foi colocada a carga, toda a comida, todos os equipamentos, tudo fica nessas caixas chamadas de marfinite. Está aqui o José, o nosso companheiro lá, fazendo a anotação se chegou tudo direitinho. Observe que tem umas madeiras aqui. O que aconteceu? O local escolhido para a gente acampar foi, né, nessa baía, né, do lado ou em uma instalação argentina. Né? Observem aqui a Baía de Lopes de Bertodano, La Meseta, e esse vale aqui é o chamado Vale Transversal, que é um vale muito conhecido, né, na geologia antártica e na paleontologia antártica também. Então nós instalamos o nosso acampamento dentro de uma instalação argentina que não tinha ninguém, estava vazia. Colocamos a nossa barraca principal e algumas barracas auxiliares dentro de uma instalação com piso de metal, né? E aqui nossas primeiras noites em dezembro, um frio de lascar. Dezembro foi muito frio, né? E então a gente aqui feliz, né? Uma das primeiras, tinham acabado de arrumar o acampamento, todos felizes aí, contentes, né? De terem. Esse é o acampamento argentino, né? O acampamento é uma casa argentina de madeira chamada Casa de Botes, né? Que tem uma estrutura aqui inacabada onde a gente colocou os nossos equipamentos. Tá aqui, ó, Casa de Botes, Direção Nacional Antártica, Instituto Antártico Argentino, né? Que é dos argentinos. E aqui, ó, a minha barraca é essa daqui, barraca do professor Marcelo, montamos, né, as barracas atrás da instalação, um pouco mais elevado. Está aqui eu e o Marcelo do lado das nossas residências, pelos próximos 56 noites, né, as roupas, né, de trabalho bastante remendadas. A Casa de Botes, ela fica atrás dessa elevação aqui, que nos protegia, de certa forma, dos ventos mais frios que vinham do sul, né? Então, tinha uma certa proteção dos ventos que vinham do sul, que são os ventos bem mais frios. E aí, instalados, todo o grupo, né? O grupo de alguns projetos, o projeto Permaclima, esses aqui, o Pedro e o Roberto trabalham com solos, esses daqui, os dois, são médicos, né, de um projeto chamado Saúde Antar, o nosso alpinista está aqui, eu, professor Sandro e professor Marcelo do Museu Nacional. Quanto isso, Marâmbio 1, outro acampamento, desbravava os sertões da Ilha Marâmbio. Né? Está aqui o outro acampamento que não tem qualquer apoio de uma base, né? E eles sofreram bastante, né, quando a coisa começou a esquentar da lama, né, que se transformava esses arenitos finos, lamosos, né, e eu vou ter depois umas imagens do nosso acampamento, também sofreu, mas eles sofreram e fizeram aqui uma obra monumental de pavimentar toda a barraca principal com pedras para não afundarem na lama em janeiro, quando a coisa começou a esquentar. Esse é o interior da nossa barraca, são 2 fogõezinhos, a mesa, as cadeirinhas de praia, ou seja, era boa parte do nosso tempo. A gente passava nessa barraca, né, as pessoas desse grupo, onde a gente comia, onde a gente se relaxava, onde a gente conversava, assistia filmes no computador, né,
Aqui o pessoal geralmente pergunta: o que vocês comem na Antártica? A gente come o que é levado, né? Aqui o nosso querido comendo arroz com um pouco de, me parece aqui, ervilha, né? Então eram comidas variadas, né? Que iam desde uma gororoba, que eu não sei, indescritível aqui, que eu não sei nem o que é, até pratos gourmet com carne, quando a gente tinha carne, ou depois os argentinos deram um pouco mais para a gente, tá vendo? Uma carninha, farofa com legumes, né? Pratos desde a mais terrível gororoba aos pratos mais refinados da culinária antártica. O nosso intendente, né, Alberto, ele era um ótimo pizzaiolo, sabia fazer massa de pizza e também rolava de vez em quando uma pizza bem gostosa para os padrões antárticos, né, com massa de molho de tomate, nosso queijinho, e as confraternizações a gente não se trata, não ficava mal não, azeitoninha, a castanha do caju, torrada, pizza, né, uma cachaçinha para dar uma esquentada, né? Serrold Amundsen, que foi o conquistador do Polo Norte, do Polo Sul, ele escreveu no livro dele que o álcool com equilíbrio, com doses sem exageros, é um amigo do explorador antártico. Se o Amundsen disse isso, quem sou eu para negar, né? E as necessidades a gente fazia nessa linda instalação, né, que é uma espécie de latrina portátil. Observem aqui todos os apetrechos para a higiene pessoal, inclusive álcool gel, né? A gente até avançou, antes da pandemia, a gente já usava bastante álcool gel, e tinha, essa aqui é uma foto das meninas no acampamento Marambi 1, fazendo o que a gente chamava de faina de merda. Faina é o jargão militar da Marinha do Brasil para um trabalho, para uma atividade, né? De pegar a latrina, periodicamente essa latrina aqui, e despejá-la num tambor que vai ser lacrado e depois transportado para o Ari Rongel. E até banhos a gente conseguiu, né? Isso é uma trapizonga aqui que eles fizeram, que gerava uma água quente, que não estava morna, né? Em que dava para pelo menos uma vez por semana lavar a cabeça, ao menos lavar a cabeça com shampoo e tal, sem nenhum problema. Apresento aí o nosso grande amigo, né? Foi um amigo que a gente fez no acampamento, esse Pigocelis Adélia, o pinguim de Adélia, o nosso querido Jurandir, que todo dia, no final da tarde, ele nos visitava. E às vezes, aí depois que ele foi da primeira vez, ele começou a trazer os amigos e as amigas dele para nos visitar também, para ver os humanos, né? Então, sempre no final da tarde, aparecia o Jurandir com seus colegas para conhecer os humanos. A gente acha até que o Jurandir abriu uma empresa de turismo de pinguins para conhecer os humanos que estavam na estação. Começamos a fazer os primeiros reconhecimentos logo depois da montagem de acampamento. Essa foi uma das primeiras idas nossas. Observem, né, essa paisagem agreste da Ilha Marâmbio, né, com um relevo muito, muito peculiar e muitos fragmentos de concreções carbonáticas pelo pavimento. Observem essa visão, né, da ilha Cockburn ao fundo, aqui a ilha James Ross, a ilha Vega, aqui o Golfo de Terror e Erebus, essa paisagem agreste, mas muito bonita, né, uma paisagem, principalmente nesses dias azuis, ensolarados, era algo assim que a imagem não conta a metade da beleza dessa paisagem, né? Então a ilha Cockburn era uma paisagem onipresente, né? Estava sempre na nossa vista. A ilha, a gente subia, toda vez a gente nesse sobe e desce das caminhadas, né, de campo, dos trabalhos de campo, toda vez que a gente subia uma crista dessas, a ilha Cockburn estava lá onipresente. Observa aqui aquele traço de 7,5 km desde da ponta da ilha até o mar de Weddell, que está aqui a meseta, né? As camadas mergulham para leste e elas são, às vezes, camadas que são sustentadas por concreções carbonáticas fazem cristas. Então, o caminhar era um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce ao longo, né, perpendicular ao strike das camadas da formação Lopes de Bertodano, né? Então, nós estamos abaixo da estratigrafia, o contato do KPG está lá ao fundo, naquela elevação alongada lá no fundo. Então, era esse o trabalho, foi um dos passeios que a gente fez aqui de exploração para identificar locais para fazer perfis ao longo desse traçado. Esse aqui é um mapa geológico um pouco mais aproximado, ou seja, aquela foto aqui eu tirei desse ponto aqui, o Cabo Bodman. Bodman era um dos membros da expedição antártica chilena, né? Aqui está esse pontinho, nosso acampamento, aqui mais ou menos o KPG, né? Então o nosso trabalho foi percorrer essa faixa aqui, fazendo
perfis detalhados, bastante detalhados ao longo de todo esse trajeto, né? Então, o primeiro perfil que a gente fizemos 8 perfis, daí mais de 500 metros de perfil detalhado, né? Chegamos e vamos escolher uma vossoroca aqui, uma ravina, né, onde começamos a fazer o perfil lá embaixo e fomos subindo, né, olhando, você olha de longe, a rocha é bastante homogênea, né, não é muito assim, não é muito excitante você pensar em fazer um perfil num afloramento tão homogêneo, tão monótono como esse, né? E, de fato, né, a camada, fomos medindo camada por camada, muitas vezes difícil. Às vezes dá para ver os planos de acamamento, como daqui, como aqui, mas, assim, era muito difícil ver os planos, os limites entre camadas, ou seja, demorou para a gente acostumar os olhos, né, com essa rocha. Aqui são os buracos, né, feitos para coleta de amostras para palinologia do professor Marcelo. Rocha para petrografia é simples, só nas camadas mais concrecionadas, ou então pegar amostras desse sedimentito, né, e impregnar posteriormente. Mas olha só, esse trabalho, você com a prancheta, com o perfil, né, uma lapiseira, você não pode usar uma luva muito pesada, senão você não consegue escrever, não consegue dar detalhe no perfil, não consegue fazer uma coisa bonita. E aí a gente sofria essa erosão digital, né, que era o frio intenso, né, o vento batendo, e que no final das contas a gente acabava ficando sem impressão digital nas extremidades, às vezes a ponto de ter que parar o trabalho, até abandonar e voltar para o acampamento, tamanho frio, principalmente nas áreas mais expostas. Então, meus dedos ficaram em pandarecos usando essa luva, que eu chamava de luva de mendigo, né? E esse era o padrão dos afloramentos. Vocês estão vendo alguma coisa? Dá para ver, sei lá, umas manchinhas brancas, raspado aqui, mas não se vê muita coisa, né? Um arenito fino, lamoso, que às vezes a gente observa aqui uns fósseiszinhos, uns fragmentos fósseis, dá para ver aqui umas bioturbações, mas é difícil, né? Outra bioturbação aqui, difícil ver alguma estrutura nisso aqui, né? E a gente foi fazendo e foi treinando a vista. Está aqui as camadas concrecionadas novamente, né? Que essas concreções são muito interessantes, porque essas concreções simplesmente esse arenito friável cimentado por carbonato de cálcio e faz com que aí sim veja que esses arenitos... Por que a gente não via muita estrutura sedimentar? Porque esses arenitos são intensamente bioturbados, com bioturbações de invertebrados. Olha isso aqui, um verdadeiro liquidificador, né, que esses organismos, dentro naquela antiga plataforma marinha rasa, faziam no substrato arenoso. Até coisas assim fantásticas, né, com tubos, com iquinitos, né, e aqui um pedacinho, um fóssilzinho de coral, né, nessa amostra aqui. E encontrava, dentro das concreções, você dava uma martelada na concreção e às vezes saía um carcinólito desse aqui, olha só, uma pata de um caranguejo perfeito, lagostas, espetacular. Assim, aleatoriamente, você batia uma, encontrava um carcinólito, ou às vezes não tinha nada, era apenas um fragmentozinho, e encontrava nessas concreções também gastrópodes espetaculares, muitas dessas pinas, que são esses moluscos aqui, grandes, bastante grandes às vezes, mais para próximo do limite KPG, a gente encontrou esses bivalves chamados laíla, tanto as conchas, a preservação desses conchas de molusco na ilha Marâmbio, ela possibilita fazer análise isotópica, porque a concha não foi modificada, não foi recristalizada. Às vezes ela desaparece, ela é dissolvida, tá vendo? Só forma o molde e o contramolde. Mas é muito comum encontrar as conchas tal qual eram há 60 e tantos milhões de anos atrás. Está o professor Sandro aqui na beira do mar, uma grande concreção, com uma amonita dentro, um fragmento de uma amonita, que nós trouxemos isso para a reconstrução até das coleções do Museu Nacional. E eu chegar à noite no hotel, aqui o professor Sandro fazendo a sua organização, né, entre os bivalves, os gastrópodes coletados, olha só, um trabalho de detalhe, todas as espículas de esponja, de ouriços do mar, né, de ouriços que variavam muito de acordo com os perfis, né, toda a morfologia. Então, tem aí muito trabalho para ser feito nos próximos anos. E encontrava também, né, fósseis de vertebrados marinhos, né? Por exemplo, aqui um molde, né, com algum resto de fragmento ósseo
de uma vértebra de um réptil marinho, que pode ser um plesiosauro, que pode ser um mosasauro. Aqui, ó, esse disco aqui é um molde, é um disco vertebral de um tubarão que devia ser bem grande pelo tamanho desse disco vertebral. E a gente encontrava ao longo dos trabalhos de campo muitos ossos, né, desses répteis marinhos. Observe esse daqui, com ossos grandes, né, que a gente encontrava concentrados ou dispersos nesses arenitos da formação Lopes de Bertodano. Também encontrava, né, indícios de aporte continental, de madeira que flutuava desde a Península Antártica, né, do arco vulcânico, e que vinha boiando e afundava naquela região e depois era colonizada, né, por esses teredos, né, esses organismos que comem madeira, né, e encontrava muitos fragmentos de madeira. Olha só, essa aqui toda bioturbada por teredos, já com preenchimento de areia, né, mostrando esse aporte continental desde a Península Antártica. Mas com o tempo a gente começa a olhar, né, os olhos vão ficando mais treinados, e a gente começa a ver alguma estrutura, já começa, né, olha só, alguma estratificação, né, uma estratificação cruzada, aqui tá a estratificação está num ângulo, aqui está no outro, e a gente começa, né, a observar, né, já treinando. Isso é importante em geologia, vocês veem isso em trabalho de campo, você chega no primeiro dia, não vê muita coisa, já começa a treinar a vista e enxergar, né, essas estruturas, essas estratificações, que eram, às vezes, muito importante, né, ter muito cuidado ao martelar, porque se você martela a sua superfície, desaparece tudo. Então, o bom de ver as estruturas era com a superfície do afloramento, né, bruta, sem mexer, porque a erosão diferencial ressalta as linhas da estratificação. E aqui é um dos perfis, né, o perfil faciológico, né? Observem que tudo aqui, ó, argila, silt, areia muito fina, areia fina, não passa muito de areia fina, né? Centenas de metros de areia fina, às vezes mais muito fina, às vezes um pelitinho, e aqui esse monte de descrições aqui são os fósseis que o professor Sandro ia detalhadamente observando camada por camada. Essas partes mais escuras eram as concreções, as partes concrecionadas, tanto concreções contínuas quanto pelotas, né, concreções em forma circular ou sem forma. A gente também, andando pela ilha, encontrava umas coisas muito assim, interessantes, né? Aqui observe a Baía Lopes de Bertodano, a gente está aí a cerca de 60, 80 metros de altura, né? Um cemitério de focas, são múmias de focas, o couro delas está muito endurecido, já estão aqui talvez há séculos, né? 2, 3, 4 séculos, não se sabe dizer, devem ter estudos feitos pelos argentinos, porque a gente viu várias focas coletadas, né, o material coletado, né, mas assim, várias focas, muitas múmias de foca acumuladas nessa borda aqui. A gente não sabe o que essas focas vão fazer, e encontramos lá uma foquinha que estava agonizando, né, nesse cemitério, do nariz escorrendo e tal. A gente não sabe, esses bichos, eles entram na ilha, a gente não sabe se eles se perdem ou se simplesmente é aquele tipo cemitério dos elefantes, né, que o bicho sabe que vai morrer e entra na ilha para morrer, né. E aqui os pinguins de Adélia, no mesmo local, provavelmente indo tripudiar da foca, né. Isso aqui são sem vergonhas, esses pinguins de Adélia estavam do lado da foca tripudiando dela. A vegetação da ilha, observem aqui esses líquens, né, essas manchinhas pretas aqui no arenito, são o que a gente via em termos de vegetação, são muito pequenos, líquenzinhos. Observem aqui uma concreção bioturbada com uma fratura com um líquen mais cor de laranja, né, que nasce aqui o pretinho, dentro de reentrâncias na rocha, né, para suportar as condições hostis, principalmente no inverno. E quando em janeiro começou o clima a ficar um pouco mais quente, a água começou a ter mais água, apareceu aquele musguinho que a gente vê, né, aquele musguinho verde que a gente encontra em área úmida de rio, de cachoeira. Não sei se é a mesma espécie, mas é parecido. E o nosso cotidiano, né, enquanto a gente tinha carne, a gente ganhava carne, quando trouxe carne, quando ganhava carne dos argentinos, tinha que assar logo, porque mesmo frio, né, a temperatura sobe de zero e a carne acaba deteriorando. Então o Sandro aqui era o nosso churrasqueiro, né, todos aqui olhando com uma cara de fome extrema, né, um belo pedaço de carne doado pelos argentinos. Aqui a nossa comemoração
no Natal de 2019, a estação, os argentinos ainda não tinham chegado, né? Um bonequinho de neve, todos aqui comemorando o Natal longe das famílias, e em também momentos tristes, momentos de união, né? Quando no dia 29 de dezembro, completava um ano da morte do meu pai, quando faleceu no mesmo dia o pai do nosso alpinista Marcelo, né? Então a gente botou aqui saudade de Olavo, meu pai, e Marlos, né? Que morreram um ano depois do outro, né? E a gente brindou, né? Os dois, a memória dos dois, com um uísque que foi do meu pai, um Jura, né? Muito bom. Então, um Jura mais um gelo do iceberg, né? Que foi coletado ali na praia, deu aí um ou dois copos de uísque para todos nós, para a gente brindar a memória dos nossos pais. A gente também tinha, né, nos trabalhos de campo, fazendo perfis, quando era próximo do acampamento, né, o Alberto ele fazia um delivery de pizza aqui no acampamento. É a única vez na Antártica que houve delivery no acampamento, nos trabalhos de campo, né? E as refeições aqui, isso aqui é um perfil bem mais para próximo aqui do Cabo Bodman, né? As refeições sim campo, né, ao longo dos perfis. Né, o Marcelo também fazia um delivery para a gente, com comidas, eram umas espécies de panquecas de ovo com que tinha por dentro, a exigência não é muito grande, mas era uma delícia, né, você parar um frio danado e você botar a comida para dentro e dar uma aquecida, é muito gostoso. Observa aqui eu com minha pranchetinha para fazer perfil, o Marcelo com seus sacos plásticos e com essa maldita fita crepe que rasgava com frio, que a gente queria matar essa fita Scott. Não usem, quando está muito frio, ela rasga, ela não consegue tirar. Então, perdemos muito tempo com isso, temos que avaliar para as próximas expedições. E também as refeições pós-campo, na frente ali do nosso acampamento, que era um momento, né, de chegar do campo congelado, semi-congelado, e comer uma macarronada, comer na nossa varanda, em frente à estação argentina. E aqui foi o último evento na Casa de Bote, último evento nosso, patrocinado por nós, né? A bandeira aqui do Botequim do Jóia, o botequim histórico aqui que eu frequento, que eu faço parte da diretoria no centro do Rio de Janeiro, né? E os colegas aqui fazendo o nosso último churrasco na Casa de Bote, porque nesse dia circulou um helicóptero em volta, eram os argentinos chegando, e aí chegando os hermanos, eram militares, né? Todo câmbia, eles gentilmente nos convidaram a se retirar, e a gente teve que montar o acampamento mais para longe da Casa de Bote, né? A barraca principal foi para esse núcleo aqui, e as barracas individuais, uma parte das barracas individuais foi para esse local aqui chamado de Vila Larsen, né? Em homenagem ao grande capitão Larsen. E aí, no início foi um pouco tenso com os argentinos, né? Eles não gostaram muito de encontrar a gente lá, mas aí fomos fazendo, vamos conversando, todo mundo é amigo, espírito antártico, né? E aí fizemos novas amistades com o suboficial Perota, que era o comandante desse grupo, né? O nosso Miguel Álvares, que hoje está liderando a Estação de Esperança na Península Antártica, e outros companheiros argentinos. O Miguel está aqui, e os nossos colegas fazendo uma bela de novos assados, agora com carne nova, chegada dos argentinos, né? Então, essa amizade, esse companheirismo com os argentinos foi muito importante para a gente, né? Quando itens da nossa alimentação terminavam, como café, como chá, como alguns itens de alimentação, os argentinos nos cediam assim com a maior gentileza, né? E uma coisa que eu não vou nunca esquecer, o que o Perota falou uma vez, né? Que é o espírito antártico é o seguinte: se tenemos, donamos. Se não tenemos, dividimos. Então é muito bonito isso, né? Esse companheirismo, essa fraternidade que existe na Antártica entre os pesquisadores, os militares, as pessoas que gostam, que amam a Antártica. Aqui, ó, quando bate o vento norte, ele expulsa o gelo da Baía Lopes de Bertodano. Tá vendo aqui? É toda a parte de maré tá baixa, né? E por acaso, ficaram presos 2 fragmentos de gelo, e aí não nós, né, mas o pessoal da estação precisava de gelo para água, para abastecimento de água. Então aqui uma mineração de gelo, né? O Miguel aqui quebrando esse iceberg bem limpinho, a gente pegou uns pedaços para usar como para tomar uma bebidinha também, né? Um grande iceberg que foi desmontado e levado de tratorzinho até a estação, até a Casa de Bote.
né? As nevascas, também, óbvio, né? A partir periodicamente nevava, impedia a gente de trabalhar, né? Durante 1, 2, 3, no final, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente já começava a ficar 5, 6 dias preso no acampamento por conta de nevasca. Então, em dezembro foi muito frio, mas nevou pouco. Em janeiro a temperatura aumentou, a neve foi mais ou menos, mas no final do mês já começou a nevar muito, né? Então nevava, e quando a neve derretia, né? Observa aqui a Vila Larsen, já o nosso novo acampamento, passava um córrego aqui na frente do acampamento, a neve derretia, virava uma lameira, que era uma coisa desagradável, né? Então a gente saía do acampamento com a bota, você acabava de andar daqui até ali, a bota pesava 3 quilos cada uma. E isso no acampamento Marambi 1 foi muito pior do que no nosso. Quando batia o vento norte, né? O vento norte trazia o gelo. Então a Bahia ficava salpicada de growlers. Growlers são esses pequenos, mini icebergs, né? Os icebergs grandes nunca chegavam aqui, porque é muito rasa essa Bahia. Então só entravam quando a maré subia esses growlers não muito grandes, né? Alguns até maiores, mas assim, de fundo chato, né? Que conseguiam chegar na praia. E aqui a fotogênica ilha Cockburn, né? Ela é talvez a ilha mais fotogênica que eu já vi na minha vida, né? E ela tem uma geologia muito interessante. Na base dela ocorrem os arenitos da formação Lopes-Bertodano, né? Existe aqui uma falha normal que coloca o Cretáceo do lado dos depósitos da formação Lamezeta, que é o Eoceno. O tabuleiro da ilha são basaltos e tufos e brechas do James Ross Island Volcanic Group, que tem a idade pliocênica, né, entre 4,9 e 4,7, e ainda tem os depósitos da formação Cockburn, que são depósitos marinhos, né, de cerca de 3 a 2 milhões e meio de anos, mostrando, né, que a ilha sofreu, e toda a região sofreu, um enorme soerguimento ao fim do último ciclo glacial, quando as calotas de gelo retrocederam. E aqui uma foto que estava no livro 2 anos do gelo dos polos, uma fotografia da expedição antártica sueca tirada em 1903, com a ilha Cockburn no fundo. E aqui observem a ilha Cockburn, uma barraca dos suecos, né, montada aqui debaixo dessas elevações, e a gente ficou encafifado tentando encontrar esse lugar, que não devia. O ângulo, nós está vendo, observem aqui, ó, o ângulo era muito parecido com o ângulo do nosso acampamento. E a gente começou a procurar e finalmente encontramos o local. Observem aqui, né, a silhueta desses montes, né, completamente adequado, né? Ou seja, 117 anos depois, nós encontramos o local do acampamento dos suecos, né? E encontramos, inclusive, o local da barraca, onde não havia pedras grandes aqui, existia uma jazida com placas de arenito um pouco maiores, a uns 30 metros daqui, e encontramos onde aqui o Pedrinho está sentado, que eram os blocos rochosos que eram usados para estaiar aquela barraca instalada aí em 1903. Né? E aí vamos em busca do KPG. Né? Aqui está o professor Marcelo andando mais para leste da ilha até chegar, né, no limite KPG da formação Lopes-Bertodano. O limite KPG está passando exatamente aqui, ele passou o Paleoceno, continua a formação Lopes-Bertodano até passar para a formação Sobral, que é essa montanha mais alta. Está aqui o Alberto do lado do limite. Essas camadas aqui de arenito são arenitos ricos em glauconita, com 70%, 60% de glauconita, são lindos, são esverdeados, né? E o que a gente fez? Foi fazendo um perfil de ultra detalhe, principalmente nesse trecho aqui. E o Sandro, raspando esse afloramento, foi vendo que depois de um determinado ponto, os fósseis, os espinhos de ouriço, os bivalves, os gastrópodes, né, desapareciam. Ou seja, a gente conseguiu encontrar, provavelmente, com um erro muito pequeno, né, o limite KPG, o limite do irídio, o limite do impacto do meteoro lá milhares de quilômetros distante no Golfo do México. Está aqui eu e o Pedrinho com o dedinho no KPG. E o professor Marcelo aí fazendo a coleta detalhada de amostras para palinologia, e observem aqui o perfil, né, olha aqui do lado esquerdo, né, toda a localização das amostras de palino, né, bastante denso, né, que também vai dar uma ideia muito boa de onde está exatamente passando o limite. E aqui é uma felicidade, né? Em 2011 eu tive
né, no limite KPG, na Praia do Funil, em Pernambuco. Estou aqui o professor Caio Turbai, a professora Valéria Galo e eu, sentados no Paleoceno, com os pés no Cretáceo, no contato entre a formação Gramame e Maria Farinha. E em 2020, estou eu aqui feliz e contente, sentado, né, com o traseiro no Paleoceno e os pés na altura do Cretáceo, na formação Lopes de Bertodano. No dia 4 de fevereiro de 2020, está aqui tudo preparado para a retirada do acampamento para o navio, depois de 57 dias, de 57 longos dias e 56 noites dormindo na ilha Seymour Marambio. E essa é uma foto que nós fizemos, né, de três pesquisadores e marinheiros da expedição sueca de 1903, que invernaram um ano na ilha, na ponta da península, e que foram encontrados, né? Essa é a foto deles chegando na ilha Snow Hill, e nós fizemos aqui uma homenagem a esses corajosos exploradores de mais de 100 anos atrás, né, na frente do nosso acampamento na Ilha Marambio. Eu vou agradecer aqui aos colegas do projeto Permaclima, Paleoclima e Saúde Antar, a professora Tânia Dutra, a tripulação do navio de apoio sonográfico Ari Rongel, aos militares argentinos Homero Perota, Miguel Álvares e demais hermanos da Casa de Bote do Instituto Antártico Argentino, as tripulações do Hércules 630 da FAB, a base aérea Presidente Eduardo Frei e ao nosso querido Jurandir, o Pinguim de Adélio, nosso amigo. E eu queria fazer, né, uma homenagem, né, entristecido, né, ao falecimento do querido professor Kenichiro Zuguio, com quem eu me encontrei muitas vezes em bancas, em congressos. Ele era muito amigo do professor João Wagner Castro, meu colega de Museu Nacional, né? E então fica aí a minha homenagem ao querido professor, essa referência, uma das maiores referências da geologia brasileira, que nos deixou e que descansa em paz, e também é uma referência não da geologia, mas uma grande referência do samba do Rio de Janeiro, o Bamba, Nelson Sargento, que morreu hoje aos 96 anos. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado aí a todos. Renato, muito legal, muito obrigada. Foi ótima palestra. Gostei bastante. Tá todo mundo apaixonado pelo Jurandir. Cumpri o horário, 55 minutos, viu? Certinho. E agora o Jurandir vai ter que expandir os negócios de turismo, porque o pessoal vai querer ver ele, não vai ter jeito. Com certeza. Ele já deve, essa altura do campeonato, ele já deve estar com uma agência. Certeza. Bom, agora vamos para as perguntas. Aí, o pessoal tá animadíssimo com o Jurandir. E agora a gente pode passar as perguntas. Então, se você aí que está aí no chat adorou a palestra, manda aí suas perguntas que a gente traz aqui para respondê-las. Perguntas nós temos. Pergunta da Laine. Ela pergunta qual foi a maior dificuldade na viagem e no trabalho. Na viagem, a gente... É uma coisa só, né? A estadia e o trabalho é uma coisa que a gente vai lá para fazer geologia, né? Assim, a maior dificuldade, Laine, foi o tempo, né? Foi muito longo. Foram os 2 acampamentos mais longos do Programa Antártico Brasileiro, o Marambio 1 e o Marambio 2. Assim, é muito tempo, né? Assim, eu já tinha ficado em 99, a gente ficou cerca de 30 e tantos dias. Em 2006, 2007 também não chegou a 40 dias, e dessa vez foram 57, né? Então, a primeira vez que eu fui, eu era 20 anos mais novo, né? Dessa última vez, assim, eu era 20 anos mais velho. Então, essa muito longo, né? Foi uma jornada muito longa que foi encarada, né, da melhor forma possível, né? Trabalhamos muito, né? Aproveitamos todos os momentos para trabalhar. E a outra dificuldade era o frio, né? Sempre é o frio, né? Por mais que eu goste de frio, quando você trabalhava nos altos das encostas, ou então nos vales canalizados, né, é tudo ligado, é tudo assim, encanado, né? O vento vem do sul, ele encana pelo vale, o vento vem do norte, ele também encana pelo vale. Então a gente sentia, assim, em alguns momentos, muito frio, né? As mãos, que a gente tinha que trabalhar com as mãos nuas, né, praticamente, com a luva pequena, para fazer desenhar e tal. Então, o frio, às vezes, era muito desagradável, e dezembro foi muito frio, né? A gente chegou lá, eu nunca tinha vindo em dezembro para a Antártica, então, muito frio. Então, mas a gente, assim, para dormir não é o problema. Para dormir, você se mete num saco de dormir daquele de 27 abaixo de zero e está tudo bem. O problema é ficar exposto ao ar livre, que é, de fato,
tem que estar muito bem preparado e tem que aguentar o tranco, porque o frio é brabo. Mas voltaria para a Antártica agora. Não, mas agora que tem que ficar em casa, né? É. Na Antártica deve estar divertido. Vamos para a próxima pergunta, então. A Cristina, ela pergunta se vocês pescavam ou coletavam alguma proteína in natura. Não, proibido, Cristina. O Programa Antártico, o Tratado Antártico proíbe o caça, pesca, perturbar os animais, né? A gente não falava, quem ia perturbar a gente era o Jurandir, nós não perturbávamos o Jurandir, né? Ele é que ia perturbar a gente, ficava gritando, né? Então a gente não pode mexer nos bichos, a gente não pode tocar nos bichos, né? Não pode, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que foi feito, por exemplo, para a expedição antártica sueca, no começo do século XX, né? Os caras iam invernar um ano, invernaram 2, e aí a comida começou a acabar. Então os caras fizeram um massacre de pinguim, massacre de foca, mas aí era para sobreviver, né? Para ter óleo para fazer queimar. Então nós não precisamos disso, né? E é proibido completamente. O Tratado Antártico proíbe qualquer pesca, caça, levar animal, não pode fazer, nem pensar em fazer isso. Interessante. Próxima, o Cláudio Lucas. Ele pergunta qual a contribuição dessas pesquisas para os estudos geológicos no Brasil e no mundo. Oi, Cláudio, tudo bem? Cláudio, por exemplo, vou falar um pouco da geologia, né? Você pensar o seguinte, eu falei, a bacia Larsen é uma das mais importantes bacias, a maior exposição de rocha do Mesozoico e do início do Cenozoico no hemisfério sul, né? Então, essa exposição muito grande, né, mesmo tendo áreas cobertas de gelo e tal, são muito importantes para fazer estudos paleoclimáticos, saber como é que eram os ambientes de sedimentação, a temperatura do mar naquela época, e até fazer correlações de fauna, de microfósseis com as bacias do Brasil, do Atlântico Sul. Então, tem toda uma importância, né, e da própria ciência, né, de você gerar ciência naquele continente que vem ser estudado aí há pelo menos cento e poucos anos, né? Na parte de solos, por exemplo, que é a tua área, Cláudio, tinham 2 colegas que trabalhavam com criossolos, né? Então, eles passaram esses 50 e poucos dias fazendo perfis de solo muito detalhados, coletando solos, né? Para um projeto muito interessante, que é um projeto de criossolos, né? Que é liderado pelo pessoal da Universidade Federal de Viçosa. E é muito interessante. Eles instalaram, esses colegas de Viçosa, eles instalaram uma estação meteorológica de medida da temperatura do solo na superfície e a 1 metro de profundidade, mas também tem um termômetro do lado de fora. E quando a gente foi embora, nos dias seguintes, era remoto, mediu a maior temperatura recorde da Antártica registrada, uma temperatura lá no Marâmbio de mais de 18 graus. Né? E logo no dia seguinte, a estação de Esperança também registrou uma temperatura muito alta. Então, está havendo, de fato, uma perda de cobertura de gelo naquela região, e no teu caso, Cláudio, você ia gostar muito, né, de ver não sei se você ia gostar, porque o degelo do permafrost, né, que está dissolvendo a Ilha Marâmbio, está dissolvendo, mas aparecem os perfis, novos afloramentos, novos fósseis. Né? A ilha, com o derretimento do permafrost, que é o solo permanentemente congelado, ela literalmente está derretendo. Uau, muita coisa legal para ver por aí. O Nelson Fernandes, ele pergunta, Renato, já teve algum trabalho ali tentando datar o tempo de exposição desses solos sedimentos? Um limite para o recuo do último glacial ali? Nelson, eu não sei te dizer, te dar a citação, mas eu imagino que alguém já tenha feito isso. Boa pergunta, eu vou tentar procurar. A coisa assim, uma das coisas que é interessante da ilha, né, é você ver o soerguimento, né, o soerguimento isostático dessa região toda, né. A Ilha Marâmbio, ela não tem gelo nenhum. A altura máxima dela chega a 80, 100 e poucos metros de altura nas colinas mais altas. E às vezes a gente estava andando no interior da ilha, encontrava um matacão de granito. Pô, não tem granito ali. Aquilo ali era quando a ilha estava praticamente no nível do mar, ou no nível de marés, ou um pouco abaixo do nível do mar, e um iceberg deixou aquele granito aí, e a ilha subiu com o granito, com o fragmento de granito. Né? Então a exposição deve estar sendo muito rápida,
do solo a partir do fim do último período glacial. Ou seja, essa ilha, há 10, 8 mil anos, devia ter uma calota de gelo em cima, que se perdeu durante o Holoceno, né? E a partir do momento que ela se perdeu, a erosão vem comendo solta. A ilha Snow Hill, a ilha James Ross, a ilha Vega tem calotas de gelo ainda muito grandes, principalmente a ilha James Ross, que tem o Mount Huntington, que é uma montanha de quase 1.500 metros, não é uma montanha, é o topo de uma calota de gelo, né? Mas a ilha Marâmbio, não. Então, eu imagino que esses sedimentos, né, os criossolos e os sedimentos estejam expostos aí a partir do Holoceno. Interessante, muito legal. Bom, pergunta do professor Renato. Ele fala que a maior parte do pessoal que estuda arco sempre fala em rochas ígneas e você deu uma visão falando de rochas sedimentares. Como você compara essas duas vertentes? E mandou um abraço. Renatão foi meu parceiro na minha primeira ida à Antártica, né? Pô, a gente passou uns bons momentos ali em Botany Bay. Saudade, Renatão. A gente estava, né? Quando a gente estava em Botany Bay com o Renato, em 98, 99, a gente estava na Península Antártica. E nós vemos muita rocha vulcânica desse James Ross Island Volcanic Group, mas a gente só encontrava as rochas ígneas em matacões, em erráticos, né, trazidos por iceberg. E isso eu continuei a ver durante toda a bacia de Beck Arc, né? Obviamente, na bacia de Beck Arc, eu só ia encontrar essas rochas ígneas nos erráticos, né, nas praias e no topo das ilhas, né, às vezes matacões até grandes disso aí. Então, essa ênfase, né, da gente pensar, né, de estudar essa sucessão, eu tive a alegria, né, de pegar, nas 3 vezes que eu fui, bem espaçadas, pegar 3 níveis muito interessantes da evolução dessa bacia de Beck Arc, né? Me falta, né, talvez seja a última vez que eu vou à Antártica, quem sabe, de conhecer o antiarco, né? Conhecer o antiarco, o outro lado da Península Antártica. O projeto Florantar pensa isso, em ver como é que a flora evoluiu dos 2 lados. Você estudar essa bacia sedimentar, né, onde as rochas, todas as camadas levemente mergulham para leste, ou seja, se você andando para leste, você vai fazendo toda a estratigrafia, né, ao longo das ilhas. Então é um espetáculo, assim, e você vê, né, as rochas que ficavam, né, Renato, na nossa visão ali no norte da ilha James Ross, essas rochas de leques submarinos e leques vulcanoclásticos de uma bacia mais profunda que foi raseando ao longo do Cretáceo, até chegar na formação Santa Marta, Lopes de Bertodano, nessas plataformas rasinhas, com sedimentação muito de areia fina, de lama e muito bicho, muito invertebrado, muito fóssil. Então é muito bacana assim, você acompanhar e você pensar nas rochas e na evolução desses ambientes, no preenchimento dessa bacia de Beck Arc, coisa que aqui no Brasil seria muito difícil, né? Então é um privilégio, né, ter essa visão. Pô, eu queria voltar contigo para a Antártica, Renatão, te botar de novo para fazer perfil estratigráfico nessas rochas, medir centímetro por centímetro, que eu sei que você gosta muito, eu sei. Muito bom. Agora é a pergunta da Cláudia. Vou falar que é um prazer ouvir as palestras. Queria saber se essas expedições têm algum desdobramento para divulgação dos resultados além da comunidade científica, atividade de divulgação, por exemplo. Tem no projeto do Florantar, que é o projeto que é liderado pelo professor Marcelo Carvalho, a gente tem uma ênfase no escopo do projeto, muito divulgação científica, né? Tem um Instagram que dá notícias do projeto, ou seja, essa é uma preocupação. O Igor, que é um dos companheiros que ficou em Marâmbio 1, o Igor ele foi para participar dessa expedição muito com essa ênfase, né? De fazer toda uma documentação audiovisual para poder fazer divulgação científica em termos de palinologia, botânica, paleontologia, geologia das nossas expedições. Serão 4 anos de projeto, a gente fez a primeira em 2019, 2020, 2020, 2021 não houve, né? Não foi ninguém por causa da pandemia. Espero que esse ano possa ir a uma nova equipe, né? E esse ano, no meu lugar, quem sabe, vai o professor André Negrão, né? Torcer, né, André, para que a pandemia permita vocês irem para a Antártica. Mas sim, Claudinha,
o Marcelo assim frisou bastante, e acho que é uma exigência também, e acho que a gente trabalha no museu, e o Museu Nacional tem esse dever, né, de transmitir para a população as suas pesquisas. Bom, vamos para a próxima pergunta, do professor André Legal. Eu acho que ele complementou a pergunta com a última, se o pessoal puder colocar. Acabou de mandar. Isso. Elogiou a palestra e pergunta, né? Ele fala: a Antártica é gelada, não necessariamente congelada, desde o Mesozoico. O que as sucessões sedimentares dizem sobre a evolução paleoclimática até o Cenozoico? Não, a Antártica no Mesozoico era um lugar temperado, como se fosse hoje uma Patagônia úmida, né? Ela estava mais ou menos na latitude, pelo menos a ponta da Península Antártica, né? Estou falando da área que eu estudei. A ponta da Península Antártica, e talvez a maior parte do continente, não tinha calota de gelo na Antártica, no Mesozoico. O Mesozoico é um dos períodos mais quentes da história da Terra, né? Com uma temperatura aí da ordem de 5, 6 graus em média acima da atual. Era um clima que nos trópicos, na região equatorial, era quase um ultratropical, né? E a Antártica tinha grandes florestas de coníferas, algumas de angiospermas, tinha uma fauna riquíssima de vertebrados, invertebrados, dinossauros, pterossauros, né? Então era um lugar temperado, né? Com invernos provavelmente frios, né? Mas não havia calota de gelo. E isso é muito visível nos invertebrados e também na parte de palinologia, né? Nos pólens, nos esporos, que você consegue, pela vegetação, ter uma noção da temperatura. Muito legal. Aí vamos voltar ali. Bom, pergunta do Geraldo. Ele pergunta como que era a comunicação de vocês com o navio, no caso de alguma emergência, né? Sim. Geraldo, tudo bem, cara? Seguinte, nós tínhamos, em 98, 99, a nossa comunicação era por rádio só. O que a gente fazia? Né? Toda noite fazia fonia para o Ari Rongel para saber as condições meteorológicas. Né? Então, toda noite, 6 horas, 7 horas da noite, a gente dava e o navio passava para a gente como é que ia ser, se tinha uma frente fria, se ia ter neve, a temperatura. Em 2000, 2006, 2007, já começou a ter telefone satelital, mas que era de uso assim, só em emergência, e continuava o rádio como importante para a nossa comunicação. Em 98, 99, a gente levou uma trapezonga, que era um aparelho que tinha uns códigos que dizia-se como é que estava, tudo bem, você ia girando um botãozinho e ia dizendo um código, tudo bem, não está tudo bem, aconteceu isso, resgate, morreu sei lá. E no último, faltando um dia para a gente ser resgatado, para ser resgatado, teve um vendaval que destruiu o acampamento. O Renato de Moraes estava nessa. Passamos a noite inteira pendurado na barraca, né? E destruiu, derrubou barraca, levou coisa a quilômetros de distância, ventos assim de 150, 160 km por hora, né? E aí a gente botou o código resgate imediato naquele aparelhinho. Os caras só foram receber isso, sei lá quando, 2 dias depois, porque ninguém via. Então, o que a gente falou, quando acabou o vendaval, a gente montou o rádio e fez fonia. Busca gente que tem um companheiro que levou uma cachotada nas costas, tá meio precisa fazer exame, e o navio chegou em 12 horas sem nenhum problema. Esse ano, nessa última expedição, a gente tinha uns telefones que você conseguia. Tinha o rádio, mas a gente praticamente não usou o rádio, não conseguia fonia, tanto com a estação quanto com o Ari Rongel. Foi raras vezes que a gente conseguiu fonia com o rádio, apesar de tentar. O que a gente usava era uma espécie de um telefone celular que passava mensagem. Então, eles passavam as mensagens de texto para a gente, como é que ia ser a meteorologia, né? E a gente conseguia também falar com as famílias em mensagens curtas. Se precisasse de alguma coisa, telefone satelital, que aí funcionava perfeitamente. Né? Mas é muito caro, então a gente usava só em ocasiões especiais, por exemplo, Natal, dar um alô para a família, ou se caso tivesse uma emergência, né? E não tivesse rádio, não tivesse mais nada. Mas esse telefonezinho com mensagem, quase mensagem de texto, funcionou bem. Que legal. A gente soube até da pandemia, não da pandemia, a gente soube que o coronavírus tinha aparecido na China por essas mensagens de texto. Você mostrou que voltaram em fevereiro.
De 2020? A gente voltou em fevereiro. Foi quase, então, do começo. Dia 8 de fevereiro, teve um mês e pouco de normalidade e voltou para o isolamento, né? A gente passou 57 dias isolado, ficou um mês e pouco com vida normal e depois um ano e pouco de isolamento. Que loucura. Agora temos a pergunta da Beatriz. A Beatriz, ela faz faculdade de engenharia de petróleo e ela está fazendo um trabalho sobre as reservas naturais, petróleo e gás, nesses lugares extremos. E ela está em dúvida sobre Ártico ou Antártica, qual escolher? Eu escolheria o Ártico. Né? O Ártico não tem cobertura, é oceano, né? Está cada vez menos gelado e é bastante conhecido por conta das bacias do Mar do Norte, naquela região. Eu escolheria o Ártico, até porque eu não vou recomendar você falar da Antártica, você pesquisar a Antártica, porque vai que você descobre alguma coisa e os caras vão lá resolver explorar e poluir tudo. Então eu prefiro que você escolha o Ártico. Boa. Obrigada pela pergunta, Beatriz. O José Carlos, comparando com a sua primeira ida em 99, como você qualifica a situação atual da Antártica? E aí, acho que combina um pouco com a pergunta do Geraldo, né? Um pouco da comunicação. José Carlos, assim, como eu fui para 3 lugares diferentes, né? Eu não, assim, 99, 2006, 2007, 2019, 20, ou seja, 3 lugares com espaçamento de quase mais de 20 anos, né? Mesmo assim, não dá para notar na paisagem, né? Porque eu não tive nos mesmos lugares. Se eu tivesse tido em 99 e voltado em 2020, eu poderia até sacar alguma modificação em cobertura de gelo. Mas uma coisa eu te digo, Zé Carlos, quando a gente estava acampado lá, isso desde 99, né, no canal do Príncipe Gustavo, que é o canal que separa a Península Antártica da ilha James Ross, passavam icebergs tabulares do tamanho de 3 quilômetros, 5 quilômetros de comprimento, né? E dessa vez, né, a gente olhando para o norte ali da Bahia, do acampamento nosso, todo dia a gente via passar uma frota de icebergs gigantes tabulares que vinham de onde? Das plataformas de Larsen A, B e C. A plataforma de Larsen A e B, elas se deterioraram nos anos 90. Foram esses que eu via passar na frente ali entre a península e a ilha James Ross, né? E dessa vez, em novembro, quando a gente estava lá, o A68A passou do lado da ilha Seymour. Como a gente estava do outro lado da ilha, a gente não conseguiu ver, porque talvez ele tem 40 metros de altura e muito distante, você viu uma linha branca no horizonte. Mas o maior iceberg de todos passou muito perto da gente em dezembro, né? Estava muito próximo de nós. Então, essa decomposição dessas plataformas de gelo, primeiro de Larsen A e B, né? Os suecos, eles em 1902 fizeram uma expedição de trenó de mais de 600 quilômetros por cima dessas plataformas. As plataformas não existem mais, né? A plataforma C ainda existe, foi de onde soltou esse iceberg gigante, e que provavelmente nos próximos anos também vai se decompor. Então, é isso que é assim, a visão de um provável aquecimento afetando a Antártica, a gente via nos grandes icebergs tabulares passando na frente do acampamento. Muito legal. Eu acho que essa foi a última pergunta. Então, acho que a gente já pode finalizar. Muito obrigada novamente por aceitar nosso convite. Ficamos prazer. Muito felizes. Pessoal que acompanhou a palestra hoje, muito obrigada. Muita gente nova, pelo que a gente percebeu, o pessoal muito animado, comentando várias coisas. Então, se não conhece a gente, se inscreve aqui no canal, siga a gente nas nossas redes sociais e curta o vídeo. Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Cuide-se. E feliz dia do geólogo para todo mundo. Feliz dia do geólogo, pessoal. Dia 30, vamos lá, comemorar. Comemorar. Tchau, pessoal.